Oi, pai, tá me ouvindo aí? Tô sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente, tá tudo ótimo. Pessoal aí, gente, tudo bem? Boa noite. A gente vai fazer o Evangelho no Lar mais uma noite aqui, mais um domingo com vocês, né? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Tudo bem? Deixa aqui no comentário se vocês estiverem ouvindo bem a gente, estiverem assistindo, tá tudo ok, tá tudo certinho. Pra mim aqui tá tudo bem, pai. O áudio tá saindo, tô te vendo, tô te ouvindo. Estou te vendo muito cortado aqui, assim. Na testa? Vou ficar um pouquinho mais para É, trás assim, então. isso. Mais ajeitado na cadeira. Isso. A gente vai fazer Evangelho no Lar hoje, pai. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ok? Tá aí separadinho. O Livro dos Espíritos. Ok. O pessoal já está respondendo que tá tudo bem. Sim, tá tudo bem, tá ouvindo, ok. E a água, no caso, como, né, tô precisando, deixei já logo uma garrafa hoje. Certo. É, Mal tá não parar. certo. Verdade, verdade. Tá Eu só certinho. avisando minha outra página lá, nós estamos aqui. Beleza. Pode ir falando Perfeito. aí, filho, Então, sobre o Evangelho. Sobre semana passada que a gente tentou explicar, né? exatamente. Então, gente, assim, só explicando de repente para quem não participou na semana passada do Evangelho no Lar, Evangelho no Lar nada mais é que uma reunião, né, um momento que a gente tira de repente da semana, né, cerca de meia hora até uma hora, né, que a gente tira da semana para poder ler os ensinamentos de Cristo, né, a partir da doutrina espírita. Não significa que só os espíritas podem fazer o Evangelho no Lar ou que o Evangelho no Lar só possam participar pessoas que são espíritas, né? De repente, na sua casa você é espírita, na sua casa tem alguém que é católico, evangélico, enfim, que é de outra religião, não tem problema, a gente pode fazer evangelho tendo outras, até bom, tendo outras pessoas de outras religiões. Ou, no caso, se você que está assistindo a gente não é espírita e quer conhecer um pouco mais sobre o Evangelho no Lar, fica com a gente que a gente vai fazer aqui, vai demonstrar, né, como é que se faz o Evangelho no Lar. Não, deixamos isso bem claro na outra live e vamos deixar novamente nessa. Não vamos passar pelas religiões, né? Não, o Evangelho no Lar, a gente aqui falará, a gente vai falar numa linha mais voltada ao espiritismo, sim, mas o Evangelho pode ser feito por outras pessoas de outras religiões. Isso. E hoje a gente sempre faz antes uma meditação, uma concentração, pedindo para que saia para os estudos da noite algo que sirva para o maior número de pessoas, né? E justamente quando você fala de outras tantas religiões, cada um tem seu segmento, né? Hoje saiu justamente, né, maneira de orar, né? Verdade. É capítulo 27, né, para que o pessoal acompanhe com a gente do Evangelho segundo o Isso, Espiritismo. quem tem igual a ele ou quem tem igual ao meu, são diferentes. O A meu é mais minha tradução é antiguinho. de Salvador, né? O A meu é minha é de mais Salvador antiguinho. Gentil da Boa Nova. Legal, bacana. Mas eu gosto dessa versão aí, porque ela é mais simplificada. Aham, sim, sim, sim. Tem versões de bolsos, enfim, é, várias opções, vários lugares que a gente pode encontrar para comprar, inclusive um deles na própria livraria Pingo de Luz, né, que a gente sempre fala, sempre recomenda, os livros que a gente recomenda, a gente sempre deixa uma mensagem para o pessoal ir, ir não, né, ir pela website hoje em dia, né, ir pelo Facebook ou no próprio Sim. WhatsApp deles, né, pessoal da livraria Pingo de Luz, procure no Facebook, Livraria Pingo de Luz, e peçam o Evangelho, o Livro dos Espíritos, enfim, eles com certeza vão ter e sempre estão muito dispostos a ajudar a gente, né? A espiritualidade foi tão boa com a tia Lourdes que ela, uns 3 meses antes de acontecer a pandemia, entregou o ponto, em janeiro mais ou menos, né? Desacordo, eu Ex- não sei o que aconteceu. Eu sei que ela estava lá já há 40 anos, né? É Muito a tempo, é. livraria Ligar à Doutrina mais conhecida da Baixada Santista, do litoral de São Paulo. E ela imagina que hoje ela estaria num aperto bem grande, né? Porque o ponto está Aham. lá fechado, dá para alugar, e ela estaria com esse ônus aí, ia complicar a vida dela, né?
Enquanto isso foi acontecendo, ela até foi se adaptando. A gente começa pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né, pai? Sim, Capítulo vinte e sete, começa assim. então. E vamos em frente até a alegria da prece. São duas Beleza. páginas. Item 22, né? Isso. Posso começar? Você pode falar de novo, pessoal, para achar que na minha página é 304, para você não é, né? Na sua Aham. edição, que página que é? Na minha edição é página 237. Só antes, vamos fazer a oração de abertura, pai? A gente Vamos fez sim. antes, né, cada um Isso. na sua casa, mas vamos fazer ao vivo? Eu ia falar isso para você. Ó, capítulo 22, pedi e obtereis o... Não, capítulo 27, Isso aí. pedi e obtereis, item 22, a maneira de orar. Vamos lá então, filho? Vamos lá, vamos lá. Pai, muito obrigado por este momento em que estamos reunidos através dos meios de comunicação que hoje possuímos, da internet. Muito obrigado por poder fazer parte, ser um instrumento deste que foi um ensinamento teu, que é o Evangelho no Lar, onde nos reunimos e recordamos e aprendemos também as melhores maneiras para podermos evoluir. Então, neste momento, gostaríamos de agradecer e pedir para que essa mensagem, Pai, possa ser levada não para o maior número de pessoas, mas para aqueles que realmente necessitam e precisam ouvir de alguma maneira estas palavras, esses seus ensinamentos. Obrigado. Que a espiritualidade esteja sendo atraída para sua casa, para o seu lar. A gente falou na semana passada, quem não tem conhecimento, o evangelho no lar tem que ser simples. Você reserva um copo d'água para você beber no final, e essa água será frutificada durante o evangelho. Acho que a lição de hoje, já que a gente fala pela internet, ela vem bem para desmistificar alguns, né? E por desconhecimento, né, não se aproximam mais da doutrina. Mas quando se aproximam, veem que são pessoas que gostam de ajudar, pessoas que gostam de orar. A oração está muito presente dentro da doutrina. Falamos hoje de manhã, Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier foram coroinhas da Igreja Católica até os 17 anos de idade, né? Parece que a espiritualidade tinha alguma coisa parecida para os dois, né? Para Isso os nós dois. acreditamos até hoje. O evangelho tem que ser simples. Se tem duas pessoas na sua mesa, três pessoas, cada uma pega um copo d'água e vamos começar com o estudo, né, filho? Pode ler, por favor, filho? Perfeito. Só lembrando que se por acaso você estiver sozinho, não tem problema, viu? Mas não leia normal, assim como fazemos em qualquer outro livro, porque isso é estudo, seria estudo. Em outro Evangelho, se momento, né? você... Exatamente. Evangelho, se você vai fazer evangelho, leia, mas em voz alta, que estará fazendo o evangelho. Então vamos lá, capítulo 27, pai. Item 22. Instruções dos Espíritos, maneiras de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quando todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito? É um dever que vos impedes, ou melhor, é um dever que vos impondes e, como todo dever, pesa-vos. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança.
Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se levar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, dar-vos as alegrias e a riqueza, pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não muito pouco, mas imaginais antes de lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: Sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contradição vos humilhar diante do juiz supremo quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugídio Fugidio. e dizer-lhe: Perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. E isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar, perdão, nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada e as quais a hora convencionada nos lembra maquinalmente. Vou só dar uma pincelada num trechinho aqui, pai. A gente já acabou essa parte do Evangelho. Só retomar essa última frase. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditas pelo hábito. Eu acho que o trecho todo é muito importante, né, Painho? Mas essa frase aqui eu acho que ela diz por si, né? Acho que não adianta a gente selecionar inúmeras preces muito bonitas, e primeiro, não falar com o coração essas preces, e segundo, não falar exatamente aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente realmente necessita, né? A prece deve ser simples. A oração, a ligação com Jesus, com Deus, deve ser simples. E eu não escolheria texto melhor para desmistificar, né? Sempre tem, dentre aqueles que estão assistindo, um ou dois que tem dúvidas, que tem medos, né, quanto à prece ligada à doutrina espírita, né?
e quando vai numa casa se surpreende, né? Porque reza-se muito, né? Reza-se Aham, Caritas, entendi. reza-se a oração de São Francisco, Pai Nosso, Ave Maria, e as orações que são as orações que vêm na hora e que aqueles que estão aguardando uma palestra acabam participando, né? Então, eu não escolheria texto melhor para resumir isso. Alegria na prece, filho? Você consegue continuar lendo, por favor? Consigo, consigo. Deixa eu só abrir aqui. É pouco. Só vai virar a página depois. É o finzinho desse capítulo mesmo. Então vamos lá, Isso. gente. A gente vai para o item 23 do capítulo 27. A gente só vai continuar mesmo, tá? Alegria da prece. Alegria da prece. Vinde vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, ah, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu pai. Aí uma fala de Santo Agostinho, em Paris, 1861, 61. Ok. Essa, essa alegria na prece, eu queria que você visse só o lado da folha. Nós não vamos ler nada, mas olha, talvez seja uma parte que você não tenha chegado no Evangelho ainda. O que é o capítulo 28? Exatamente, é o mais interessante. Se eu não me engano, se não o último, pai, é um dos últimos, não é? É a coletânea de preces espíritas. E tem bastante, tem bastante. Vou ver aqui se tem aqui o número de preces que tem, mas tem Muitas, tem muitas. Tem um muitas. preâmbulo explicando, e tem muitas preces espíritas, né? Os espíritas cristãos oram muito. É, eu não vou conseguir falar essas histórias hoje, mas ouvindo você falar da humildade da oração, Eu lembrei de uma historinha que eu você contava. lembrei de duas. Qual, Opa, qual que você ganhou lembra? então. Da senhorinha, Do tapete vermelho? tapete vermelho. É essa mesmo? É essa aí. Foi a que eu lembrei. Foi a que eu lembrei também. E uma que é, era o Zé, que entrava na igreja e falava: Oi, Jesus, aqui é o Zé, e ia embora. Entendeu? Uhum, Ele sim. entrava na igreja, um senhor muito humilde, maltrapilho, entrava na igreja, como ele não sabia rezar, ele todo dia falava: Oi, Jesus, aqui é o Zé, e ia embora. O padre estava até desconfiado que ele queria roubar alguma coisa, né? E aí o tempo foi passando,
um Sim. dia o Zé foi atropelado e foram visitá-lo, né? Aí o pessoal viu uma cadeira no quarto e falou: Ô Zé, mas quem vem te visitar? Você não tem parente, não tem filho, não tem ninguém? A gente achou que era a primeira visita que vinha. Ele falou: não, tem um amigo meu que vem aqui todo dia, mas ele é bem rápido. Ele só senta aqui, dá um sorriso e fala: Oi Zé, eu sou Jesus. E vai embora. E vai embora. Muito É, bacana, né? Muito bacana. Como é exatamente a simplicidade da prece. Eu gostaria que você falasse a segunda, pai. Só antes de mencionar algo que é universal, né? Todos nós devemos fazer a importância disso, né? O Divaldo conta numa uma passagem dele, numa palestra, né? Inclusive foi a parte, o trecho que a gente usou no nosso primeiro programa sobre família espiritual, pais e filhos, né? E ele menciona que com 92 anos ele viaja países, né? Muitos lugares. Então, às vezes, o dia dele é assim muito corrido, né? De muitas coisas que ele tem que fazer e palestras que ele vai dar para 4, 5, 10, 20 mil pessoas, né? Incontáveis. O número de pessoas seminários. exatamente, seminários que ele participa e tudo mais. E o dia dele acaba sendo uma prece, né? E é tão bonitinho que depois de tantos anos do desencarne da mãe do Divaldo, ela continua aparecendo para ele todo dia e ela ainda pergunta para ele assim: Filho, você já fez a prece hoje? Filho, você Já está indo orou? dormir? Você já orou, filho? E aí o Divaldo, ao dormir, né, com aquela fala da mãe dele todo dia, ele acaba falando assim para a mãe: Mãe, meu dia foi uma prece, foram tantas coisas maravilhosas que aconteceram. Ela fala: Filho, você tem que orar, você tem que rezar, porque você não sabe o que, que vai acontecer com você. Você não sabe se você vai dormir e vai Durante o acordar sono. já do outro lado, né? É. Foi o que nós falamos hoje de manhã, né? Os Aham. turma em situação de rua, né? Quando eu estou lá no Luiz Monteiro, eu falo com eles: olha, na dúvida, se você achar que acordou morto, reza, ora, porque algum amigo espiritual vai vir se aproximar de você. Ao passo que se você não estiver preparado, não souber formular uma oração simples, né? Pode ser que o amigo espiritual que apareça não seja assim Não seja. amigo, né? Vai se Exatamente, aproximar exatamente. dele. E Ah, a do tapete, pai, dá pra gente falar? O do horário. Ruth? Não, dá. Ah, tinha uma senhora muito idosa, muito simples, que morava num vilarejo afastado lá em Minas Gerais, e ela queria levar a netinha pro hospital, mas a netinha estava com febre já há 2 dias, ela não conseguia. E ela foi, chegou lá no hospital, andou 3, 4 horas de pé, chegou no hospital, o pessoal falou assim: ó, a senhora tem que arruma um carro para trazer sua neta para cá, para a gente poder vê-la, porque nós não temos ambulância disponível, não dá para ir buscá-la tão longe. E ela ficou assim desconsolada, né? Quando ia voltando para casa, ela viu a porta da igreja aberta e tinha um grupo de senhoras orando, era à tarde, né? E ela entrou e sentou. As irmãs todas fizeram orações. Quando ela viu que estava para acabar, falou assim: será que eu posso fazer uma oração para minha netinha? Porque ela está muito doente. Aquelas senhoras da sociedade, né? Lá da cidade maior do que o rincão que ela morava, olharam e falaram assim: mas nós já oramos o suficiente por hoje. A sua neta vai ser abençoada também. Eu sei, mas eu queria tanto fazer uma conversa direta com Jesus. Eu senti a oração de vocês tão boa. Aí fala: tá bom, faz. Aí ela começou: oi, Jesus, aqui é a avó Maria. Você está bem? Espero que você esteja bem. Sabe o que acontece? Minha netinha está com febre há 2 dias. E eu não tenho remédio em casa para dar para ela. Não tenho dinheiro também para comprar o remédio. Vim no hospital para tentar fazer com que uma ambulância fosse buscá-la, mas não existe ambulância disponível. Eu vou fazer o seguinte, ó. Sabe a estradinha que vai lá, daqui para o norte, para aquela cidadezinha que tem lá na frente? Quando passar a terceira ponte, o senhor vira à direita e vai até o final da rua.
Nessa altura do campeonato, as mulheres já estavam todas rindo. O senhor vai até o final da rua. Tem um portãozinho, o portão está aberto, o senhor pode entrar. Tem um cachorro também, mas ele é muito bonzinho, não precisa ficar com medo. Na porta tem um tapetinho vermelho. E embaixo dele está a chave da porta. O senhor pode abrir a porta tranquilamente. Por favor, Jesus, cura minha neta. Reza por ela. Tira essa febre dela. Tá bom? Confio no senhor. Ah, mas não esquece de colocar a chave embaixo do tapetinho vermelho. Senão não tem como entrar em casa. E as mulheres falaram: tá bom, sua reza está boa já. Foi tudo bem, tudo tranquilo. E lá se foi aquela senhorinha caminhar por 3 ou 4 horas. Quando ela chegou em casa, que ela abriu a porta de casa, ela baixou, pegou a chave embaixo do tapete, abriu a porta. A neta dela saiu da cama, veio correndo e deu um pulo no colo dela. Vovó, que bom que você voltou, vovó. Eu tô com fome. Mas você não queria comer nada, minha netinha, mas agora eu tô com fome. A senhora não sabe, veio um homem aqui, com um olhar tão bonito, uma barba bonita, um cabelo comprido, uma roupa branca que brilhava. Ele botou a mão na minha testa, ficou orando durante uns minutos e depois falou para mim assim: agora você descansa, dorme um pouco que você vai acordar bem. E quando ele estava fechando a porta, ele voltou e falou assim: e avisa para sua avó que eu não esqueci, não. A chave estava lá embaixo do tapetinho vermelho. Muito bacana, né? Assim, pai, sabe por que que eu lembro dessa história? Porque eu lembro de ter ido um dos dias que eu fui na rádio, né, pra ficar contigo. Eu tava esse dia na rádio, você contou essa história, né? E eu tinha uma prece que eu fazia todo dia antes de dormir, né? Era rotina, né? Vou dormir, vai ser aquela prece, assim, assim, assado. Começava assim, falava assado, tal, tinha um Pai Nosso, não sei o que, paraná, paraná. Quando você falou essa mensagem na rádio, eu falei, caramba, se a Dona Maria tem a prece que é só dela, por que eu não posso ter minha prece que é só minha? E ela pode Não é? mudar todo dia. Ela pode um dia eu posso pedir determinada coisa, outro dia eu posso agradecer outra coisa, enfim, né? E aí eu acho que o contato com quem a gente está pedindo sempre fica mais forte, né? A prece Sempre. não é a Sempre. quantidade, é a qualidade mesmo, né? E ela nos E, aproxima, né? E exatamente, exatamente. Pode ser por um ente querido nosso que já desencarnou, pode ser por um ente querido nosso que está passando por alguma dificuldade, ou de saúde, ou até financeira mesmo, por que não? Para pedir o auxílio, muitas vezes, de Deus, Jesus, dos espíritos de luz, né, espíritos superiores, enfim, né, para que eles auxiliem e, o, e nos dê forças para poder caminhar e carregar as nossas cruzes, né? As nossas dificuldades, né, pai? É. A Laurinha está nessa fase da oração decorada, né? Ela senta na mesa e ela não esquece. A gente Não pode até esquece. esquecer. Ela não esquece. De quem é o dia de orar hoje? Aí a mamãe, o papai ou ela. E aí ela faz a oração, ela olha para o prato, aí obrigado por esse arroz, por esse feijão, por esse franguinho, por esse ovinho, por esse suco maravilhoso, por ter uma mãe tão legal, um pai tão legal, um irmão tão legal, uma irmã tão legal. Amém. Então E quando... essa é a oração dela diária. E nós já falamos, Uhum. já estamos começando a negociar, Laurinha. Você já pode inventar uma outra oração aí para fazer todo dia, né? Ela tem 6 anos, né? Ninguém te Sim, pagar. sim. Mas ela Mas, cobra a gente. mas é uma sementinha que é plantada. E ela não esquece. Assim, eu não vou aí, né, painho? De repente já faz um mês já, por causa Uns dessa 20 dias. quarentena, né? Porque eu até já fiquei com alguns sintomas e tudo mais, né? Enfim, de repente passar para você, para ler, para Laurinha, isso é muito ruim, né? Nós dois estamos Gente, com um sintoma parecido. a gente é assim, mesma época tudo, né? Cirurgia, Sim. enfim. Quando eu for aí, certeza que a Laurinha vai falar, é o Beninho agora a vez, é do Beninho agora a vez, de fazer a oração antes do alimento, né? E é Ela bom vai pela pegar o sementinha imã que é verde e colocar plantada. na sua foto, na geladeira. Aham, sim, que eu fui. Quando você está presente, ela pega o imã verde, coloca na sua foto e vai te cobrar. Hoje é o Exatamente. domingo que faz a oração. Que faz a oração. Perfeito. Quer A partir para o gente livro do podia Espírito, encerrar pai? já, viu? Hã? Pode falar, A gente perdão. podia encerrar. Mas tem umas coisas tão legais no livro dos Espíritos que eu não queria deixar de passar aqui. Ahn, geralmente, quando eu abro
o Livro dos Espíritos, tem algo parecido, algo que remete ao que nós estávamos lendo no Evangelho, né? Então, são perguntas e respostas. Eu vou fazer algumas aqui. Se você quiser interromper, você interrompe. E, e se você quiser ler algumas também, sem problema. O problema, Tá bom. o problema, né? O que tem de bom no Livro dos Espíritos é que você lê uma pergunta e vai falar, nossa, mãe, aí arrisca ler 30 perguntas, né? Não é a nossa intenção hoje, né? Mas vamos Exatamente. lá. Para quem está acompanhando com o livro, eu adoro esse tema, mundo espírita ou dos espíritos, né? Está no capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Já que estamos falando de oração, veja só como tem a ver. Estamos falando de oração. Será que quando a gente ora, eles interferem? E quando a gente não ora, pergunta 489. 4 de Ou quando 9? a gente não ora, que é necessário? Ok? Perfeito, estou aqui já. Hum, perguntas e respostas, tá bom, gente? Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual. É o que chamais bom espírito ou bom gênio. O que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada, né? Nós temos os mentores que cuidam da gente e que fazem parte de uma família espiritual. Mas, quando você fala de anjo guardião, já é um espírito protetor de uma ordem mais elevada, uma classe mais elevada. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos. Conduzir seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, sustentar a sua coragem nas provas da vida. Como é que ele faz isso, né? Como é que ele se aproxima de você? Nos momentos de oração. O espírito protetor se liga ao indivíduo desde o seu nascimento até a morte. Frequentemente, o segue depois da morte na vida espiritual e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, quando você acha que, nossa, o Chico, a gente falou do Chico hoje de manhã, né? Desencarnou com 92 anos, é um nada. 100 anos é um nada na história do planeta e na vida de um espírito. É um nada. O pessoal fala assim, eu vivi na época de Cristo e tal. Muitos espíritos que habitam o planeta viveram antes, Bem antes antes. Bem antes. de Cristo, Jesus resolver vir até o planeta para fazer uma divisão de águas, né? A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar sobre vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas faz menos exclusivamente. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam a sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando esse é rebelde aos seus conselhos. Isso é bom. Posso ler essa resposta, pai? Por causa da tua Pode garganta? Essa ler. resposta é meio grande. 495, pode ler. 495. Vou só ler a pergunta de novo, só um minutinho. O espírito protetor pode abandonar seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Resposta. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que o seu protegido prefere aceitar a influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente. E sempre que pode, se faz presente com seus conselhos,
mesmo que o protegido se recuse a ouvi-los. Ainda assim, sempre que é chamado, o espírito protetor retorna. Se existe um ensinamento que, pelo seu encanto e pela sua doçura, deveria converter os mais incrédulos, é o dos anjos da guarda. Não é uma ideia consoladora para os homens saberem que têm sempre por perto seres superiores, sempre prontos a aconselhá-los, ampará-los, ajudá-los a escalar a difícil montanha do bem e que são os amigos mais confiáveis e devotados que os melhores amigos que se tem na terra? Esses espíritos estão ao lado dos homens por ordem de Deus. Foi ele quem os colocou ao lado dos encarnados e aí permanecem por amor a ele, desempenhando uma bela e difícil missão. Os anjos da guarda acompanham os homens em todos os lugares, nas prisões, nos hospitais, nos lugares obscenos e devassos, na solidão. Nada separa os homens desse amigo que eles não podem ver, mas do qual recebem os mais suaves estímulos e ouvem os mais sábios conselhos. Ah, se os homens tivessem mais conhecimento sobre essa verdade chamada anjos da guarda! Eles seriam muito mais ajudados nos momentos de crise e se livrariam com muito mais facilidade dos maus espíritos. Mas, no dia do desencarne, o anjo da guarda dirá: eu aconselhei isso e não me ouviram. Mostrei o abismo e quiseram nele se precipitar. Fiz ecoar na consciência de cada um a voz da verdade, mas seguiram os caminhos da mentira. Chamem seus anjos da guarda. Estabeleçam com eles a mesma sintonia de amor que possuem com seus melhores amigos. Até porque muitas vezes o seu protetor, o seu anjo da guarda, já foi o seu melhor amigo, ou um dia reencarnará ao seu lado como seu pai ou seu melhor amigo. Não pensem em lhes esconder nada, porque eles são os olhos de Deus e ninguém os pode enganar. Pensem no futuro. Procurem evoluir nessa vida e suas provações serão mais curtas e suas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem! Afastem para sempre do pensamento os preconceitos e as ideias pré-concebidas. Entrem no caminho novo que se abre diante de suas vidas. Marchem, marchem, sigam seus guias. A determinação não pode faltar, porque a meta a ser atingida é o próprio Deus. Aos que pensam ser impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se sujeitem a uma tarefa tão trabalhosa e sem interrupções, diremos: nós influenciamos suas almas, mesmo estando a quilômetros de distância. Aí está a relação da prece, né? Mesmo a gente longe de alguém que de repente já desencarnou, ou longe, vamos supor, a minha irmã está do outro lado do planeta. Fazer uma prece para ela, estar ligado diretamente a ela, a prece chega assim, né, pai, na velocidade da luz. A coisa é muito, muito, muito rápida mesmo. Na velocidade do pensamento. Desfrutamos de, exatamente, desfrutamos de faculdades que não podem compreender, mas fiquem certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que não deixou os homens abandonados e sozinhos na terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem seu protegido e cuida dele como um pai cuida do seu filho. Fica feliz quando vê no caminho do bem e fica triste quando seus conselhos são desprezados. Não tenha medo de nos cansar com suas perguntas. Ao contrário, procurem sempre estar em contato conosco, pois assim serão mais felizes e mais fortes. São essas comunicações que cada um tem com o seu espírito protetor que fazem com que todos os homens sejam médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para afastar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruam os demais. Homens de talento, eduquem seus irmãos. Assim estarão realizando a obra do Cristo, a mesma que Deus confiou a todos os seus filhos, para que Deus deu aos homens a inteligência e o saber, se não
para que repartam com seus irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da alegria e da felicidade eterna. Isso aí. São Luís e São Agostinho. Verdade. E Santo Agostinho foi da parte do Evangelho, né? Uhum. Vamos encerrar? Com dor no Vamos coração, encerrar. mas a gente tem É, que fazer com que as pessoas entendam que nós começamos atrasados, o que não é bom. É que a gente depende de tecnologia, mas o certo é começar às 8. Quando você fizer na aham. sua casa, você estabelecer um horário, comece às 8. Nós começamos, já era 8h15, 8h20, tá? A gente está indo para 9 horas, 40, 45 minutos, tá bom, né? Perfeito. Você quer fazer a prece de encerramento, pai? Eu tava com a prece de Cáritas aqui, eu saí de casa hoje com isso na cabeça de fazer a prece de Cáritas. Posso fazer? Você pode fazer a de encerramento, eu faço de Cáritas, ou eu faço de Cáritas depois do encerramento? Nada de Cáritas e eu encerro. Tá bom, pai. Beleza. Vamos lá, essa é a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Nessa noite de domingo, nós queremos agradecer grandemente a espiritualidade aos amigos espirituais. Essa é a lição que veio no Livro dos Espíritos fala do anjo protetor de cada um, do mentor de cada um. Então, se nós tivermos, a maioria do tempo, com mais de 40 pessoas, imagine que nada é por acaso. Que a sua casa tenha recebido também a visita dos amigos espirituais, que você sinta a sua casa mais leve, que você, independente das nossas lives, nos domingos, faça na sua casa quando você achar que é o melhor dia e horário, com simplicidade, uma leitura simples, com amor. Faça. A casa ganha. A gente não nota, mas quando você começa a fazer o evangelho no lar, depois de 4, 5, 6 meses, a mudança acontece e você nem nota, porque ela é gradativa. Nada muda de um dia para o outro. E assim agradecemos grandemente aos nossos mentores, às equipes médicas que estão trabalhando incansavelmente, socorristas, varrem o planeta de um lado para o outro, trabalhando nos locais onde eles são chamados para atender espiritualmente aqueles que estão em situação complicada devido à pandemia. Então, Jesus, abençoa a minha casa, abençoa a casa do meu filho, abençoa a casa de todos que estavam junto com a gente. Orem, lembrem de orar, sempre uma oração simples. Quando acordar de manhã que você for para a janela,
Você abrir a janela e a luz do sol tocar em você, seja grato. Olha as notícias que estão acontecendo no mundo inteiro. Seja grato. Agradeça pelos filhos, pela família, por tudo que você tem. Que Deus esteja conosco, que Jesus seja o nosso modelo de vida. Sim. Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos eu nunca ando sozinho. O Mestre e minha luz sempre vão junto comigo. E por isso, eu vou cada dia mais longe, graças a Deus. Beijo no coração. Até amanhã, às 18h30, naquela minha outra parte. Tá bom? Obrigado a vocês. Beijo, filhote. Beijo, pai. Só mandar um beijo também pro pessoal que acompanhou a gente. A gente, né, durante o evangelho, a gente acaba não conseguindo mandar um abraço para todo mundo, mas um beijo grande para vocês. Muito obrigado pela participação. A gente acompanha todos os comentários, sim. A gente agradece demais do fundo do nosso coração. Então, amanhã, 6h30, live na sua página, né, pai? Até amanhã, então. Live do papai. Live do papai. Tá certo. Benção, painho. Ah, é, a água. Saúde. Sim, sim, Beijo, saúde. pai. E você que estava com a sua água aí do lado, agora é hora de beber a água, sentindo que ela entra no seu corpo, dando uma energizada. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus, Deus filho. abençoe. Tchau. Tchau, tchau, pai. Até amanhã. Gente, Sim. lembrando só que no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, a gente acaba não comentando muitas coisas, né? Enfim, até por causa do nosso horário. Mas fica aqui a nossa dica para que todos acompanhem e surge uma curiosidade, até inclusive em cada um de vocês, para que leiam com mais atenção, de novo, as preces que a gente comentou aqui, tá? Desculpa prolongar um pouquinho mais, pai. Vou te dar tchau de novo. Até amanhã, painho. Te amo. Beijo. Também te amo. Deus te abençoe. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.